Invocando a proteção de Deus, damos início à sessão legislativa extraordinária da Câmara Municipal de Ipê, do dia 13 de julho de 2021. Quero saudar as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, saudar nossa secretária legislativa, a Patrícia, nossa assessora de imprensa, a Milena, nossa assessora jurídica, a doutora Adriana. Saudar também as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. A presente sessão extraordinária foi convocada pelo prefeito municipal para que seja analisado o projeto de lei número 31/2021. Na ordem do dia, projeto de lei número 031/2021, de origem do Poder Executivo. O secretário faz a leitura. Boa noite, senhor presidente, vereador Walter Parisotto, vice-presidente vereador Ivar Guerra, meus colegas vereadores e vereadoras. Boa noite as colaboradoras da casa, a Patrícia, a Milena, a doutora Adriana. Boa noite especial às pessoas que nos acompanham através da rede social. Projeto de lei número 031/2021. Altera a redação do artigo 232 da Lei Municipal número 095, de 29 de agosto de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do município e da outras providências. Cassiano Desorza Caon, prefeito municipal de Ipê, Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, encaminho à Câmara de Vereadores para apreciação e posterior votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O artigo 232 da Lei Municipal número 095, de 29 de agosto de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 232. É vedado o desvio de função de pessoa contratada na forma deste título, sob pena de nulidade do contrato e responsabilidade administrativa e civil da autoridade contratante. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Ipê, Rio Grande do Sul, em 9 de julho de 2021. Cassiano Desorza Caon, prefeito municipal. Exposição de motivos. A alteração ora proposta tem por objeto adequar a legislação municipal à Lei Federal número 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Como o presente projeto trata de alteração do regime jurídico dos servidores municipais, no dia 1º de julho do corrente, ocorreu reunião com a presença do senhor prefeito municipal, secretário municipal da administração e representantes do Sindicato dos Servidores Municipais, consoante ata que segue inclusa com parecer favorável à alteração ora proposta. Importante ressaltar que a alteração do artigo beneficiará a população ipense, principalmente na área da saúde, no qual contribuirá para a continuidade no acompanhamento dos pacientes. Ante o exposto, ao apresentar este projeto de lei à apreciação desta Egrégia Casa Legislativa, renovamos nossos votos de protesto e elevada consideração e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Ipê, Rio Grande do Sul, em 9 de julho de 2021. Cassiano Desorza Caon, Prefeito Municipal. Dirigida ao excelentíssimo senhor Walter Luiz Parisotto, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipê. Este é o projeto, senhor presidente. Obrigado, vereador Valdir. Convido o vereador André Parisotto, secretário relator da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde, para que proceda a apresentação do relatório da comissão. Boa noite a todos, colegas vereadores, senhor presidente, vice Ivar, secretário Valdir, nossas colaboradoras, Milena, doutora Adriana, Patrícia, e a todos que nos acompanham nas redes sociais.
Parecer 33 de 2021. O projeto de lei em análise propõe a alteração do artigo 232 da Lei Municipal, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município, suprimindo a expressão, bem como sua recontratação antes de decorridos 6 meses do término do contrato anterior. Quanto ao aspecto formal, o projeto de lei em análise é de iniciativa do Poder Executivo, que detém a competência privativa para iniciar o processo legislativo que prevê a alteração do regime jurídico dos servidores públicos, como é o caso do projeto em análise. No que se refere ao aspecto material em análise, a exposição de motivos ofertada se verifica a pretensão de alteração de lei municipal, regime jurídico dos servidores públicos para fins de adequação à Lei Federal número 8.745 de 93 e suas alterações, a qual dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Em análise, a legislação mencionada, verifica-se que o artigo 9º, inciso 3º, dispõe que: artigo 9º. O pessoal contratado nos termos desta lei não poderá ser novamente contratado com fundamento nesta lei, antes de decorridos 24 meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses do inciso 1 e 9 do artigo 2º desta lei, mediante prévia autorização conforme determina o artigo 5º desta lei. E o artigo 2º, inciso 1º da mencionada legislação, se refere aos casos de assistência e às situações de calamidade pública, situação que ora se vivencia em razão da pandemia de saúde pública da Covid-19. Já no que se refere aos prazos de contratação, sinale-se que a legislação federal, em seu artigo 4º, inciso 1º, estabelece o prazo de 6 meses nos casos dos incisos 1, 2 e 9 do caput do artigo 2º, referindo-se aos casos de assistência às situações de calamidade e emergência em saúde pública e ambiental, sendo que em seu parágrafo único, o artigo 4º admite a possibilidade de prorrogação dos contratos, dispondo em seu inciso 6º que, nos casos do inciso 1 e 2 do caput do artigo 2º desta lei, pelo prazo necessário à superação da situação de calamidade pública ou das situações de emergência em saúde pública, desde que não exceda a 2 anos. No entanto, nobres edis há que se referir que a legislação federal não possui ingerência nas contratações desta natureza realizadas em âmbito municipal, sendo necessária a alteração da legislação municipal a fim de inserir ou modificar tais limitações. Outro sim, há que se atentar que, ao suprimir a vedação de recontratação antes de decorridos 6 meses do término do contrato anterior ao artigo 232 da Lei 95 de 90, se estará autorizando a recontratação de pessoal, cujas situações encontram-se descritas no inciso 1 a 3 do artigo 230 da mencionada lei, e assim dispõe. Artigo 230. Considerando-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visam a primeiro, atender às situações de calamidade pública. Segundo, combater surtos epidêmicos. Terceiro, atender outras situações de emergência que vierem a ser definidas em lei específica. Nesse sentido, esta comissão entende que, buscando a adequação à Lei Federal número 8.745 de 93, a recontratação de pessoal deveria ser autorizada somente aos contratos cujas situações encontram-se descritas no incisos 1 e 2 do regime jurídico dos servidores municipais, mantendo-se a vedação constante no artigo 232, inciso 3º, que se refere a outras situações de emergências a serem definidas por lei específica, excetuando-se as situações previstas nos incisos 1º e 2º, o que vai ao encontro da legislação federal já mencionada. Ou seja, ao invés de suprimir a vedação de recontratação, que encontra-se vigente no regime jurídico dos servidores públicos do município, desde sua criação em 1990, se poderia excetuar os casos em que possa ocorrer, nos incisos 1º e 2º do artigo 230, mantendo-se a vedação de recontratação somente ao inciso 3º, o que não representaria qualquer prejuízo ao Poder Executivo, uma vez que a exposição dos motivos descreve que a pretendida alteração beneficiaria a população do município, em especial na área da saúde,
objetivando a continuidade de tratamento e acompanhamento de pacientes que utilizam o serviço público. Do mesmo modo que se verifica na ata da reunião do sindicato que acompanha o projeto, a participação tão somente do secretário de Administração e da Saúde, cujo argumento utilizado aos membros do sindicato para a pretendida alteração foi o benefício na área da saúde, a fim de garantir o atendimento continuado aos pacientes. Assim, em que se pese as considerações acima alinhadas, não se verifica qualquer óbice legal à alteração pretendida pelo Poder Executivo, que atende aos princípios da oportunidade e conveniência dos atos públicos. Deste modo, considerando os argumentos acima alinhados, esta comissão opina pela viabilidade da proposta em análise, seguindo para a apreciação do plenário. É o parecer, sala das comissões, em 13 de julho de 2021, Valdir Pereira Bueno, presidente, Fabiana de Fátima Semin, vice-presidente, e André Parisoto, secretário relator. Esse é o parecer, senhor presidente. Obrigado, vereador André. Neste instante, abrimos o espaço para a discussão do projeto de lei número 031/2021. A palavra, projeto de lei número 031/2021. A palavra está à disposição do vereador Carlos Antônio Zanotto, líder do governo. Boa noite a todos. Presidente Walter, eu cumprimento toda a mesa, os meus vereadores, vereadoras, a assessoria jurídica e demais funcionários desta casa, também as pessoas que hoje não estão nos ouvindo pela rede social. Bom, esse projeto já foi falado, eu acho até pelas exposições de motivos, que é uma adequação a uma lei federal, certo? Há vários municípios já que se adequaram a essa lei. Para ter uma experiência aqui, o Porto Campestre da Serra em 2002, Nova Pádua também em 2002, Nova Roma do Sul 2003 e agora Flores da Cunha, mais recente, 2003. Outros municípios aí que a gente já sabe, eu acho que quase 40%, 50% já se adequaram a essa lei, tá? Então essa lei ela vem beneficiar aí a população com diz respeito na área da saúde, não só na saúde, porque também a educação, todos os nossos setores do Poder Executivo seriam beneficiados com isso, até porque vamos conversar um pouco sobre o negócio de médicos é difícil de você conseguir médicos, né? E se essa lei fosse aprovada, alguns médicos acho que conseguiriam novamente fazer o seletivo, né, para poder continuar, certo? Também houve parecer do sindicato favorável, a DPM também se mostrou favorável ao projeto. Então nós gostaríamos de ter aí a simpatia aí de todos os vereadores e aprovar esse projeto para que os médicos, principalmente, continuem, né, dando assistência, porque o médico trabalha 2 anos e tem os seus pacientes, a troca, e é difícil de encontrar, e a gente pede, então, aí para os vereadores que aprovem esse projeto. Da necessidade, já está especificado na exposição de motivos, né? Eu acredito que hoje nós teremos aí a votação unânime nesse projeto. Eu acho que nada mais eu tenho a falar, né? Só esperamos que isso se concretize, porque é uma necessidade. Pelo menos foi o que me passaram hoje. Tive uma reunião, conversei aí com o secretário e mais algumas pessoas ligadas ao Poder Executivo, e há uma grande necessidade que esse projeto seja aprovado. Então, esperamos aí que consigamos aí aprovar ele. Obrigado, vereador Carlos. Se mais algum vereador quiser fazer uso da palavra, a palavra está à disposição. Com a palavra o vereador Valdir Pereira Bueno. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu vou fazer algumas ponderações em 2 situações, como presidente da CCJ e como vereador. Eu estava analisando o projeto em casa, final de semana, e nós observamos no parecer que foi exposto, lido pelo nosso colega vereador André, teve várias ressalvas feitas pela assessoria jurídica
no sentido da redação exposta no projeto. A princípio, o parecer, né, como foi colocado pela nossa assessora jurídica, não tem óbice legal a alteração, então, ou seja, não tem ilegalidade o projeto em si. Porém, ainda que muitos municípios tenham se adequado à lei federal, que para mim a lei federal, exceto a Constituição Federal, essa sim nós precisamos cumpri-la e cumpri-la a risco, rigorosamente. Essa lei federal citada, ela dirige-se, não especificamente, mas quase na sua totalidade aos funcionários públicos federais. E ela é muito dirigida para professores e outros poucos servidores. Porém, ela fala, sim, em algumas situações que é observada essa questão da recontratação de servidores já contratados. Se nós analisar a conjuntura regional, como foi bem colocada pelo líder do governo, que muitos municípios já adequaram, também precisa ser analisada que cada município tem um regime jurídico diferente. Nem todos têm o regime jurídico iguais. Cada um tem o seu regime jurídico próprio. E nós, analisando e até procurando entender o porquê de uma sessão extraordinária para mudar um artigo do projeto, a gente foi buscar no regime jurídico as situações de necessidade temporária de excepcional interesse público quanto às contratações. Artigo 230, inciso 1º, atender a situações de calamidade pública. Beleza? Ótimo. Segundo, combater surtos epidêmicos. Ótimo também. Mas o terceiro, e aqui, a partir do momento que aprovar esse projeto, e aí você tira toda a parte da vedação, porque essa redação aqui, para quem nos acompanha de casa, ela está tirando toda a vedação. Ela fica, a redação que foi lida no projeto, ela tira, bem como sua recontratação, antes de decorridos 6 meses do término do contrato anterior. Essa parte é suprimida. E suprimindo essa parte, abre um precedente para o terceiro aqui do artigo 230 do regime jurídico único. Atender outras situações de emergências que vierem a ser definidas em lei específica. Ou seja, abre-se o precedente para praticamente todos os cargos contratados da Prefeitura Municipal de Ipê. Então, essas colocações eu preciso fazer, presidente, porque a função do legislativo não é só aprovar ou criar as leis ou aprovar os projetos, mas é também analisar todos os parâmetros. Por quê? Porque eu concordo na questão dos médicos. Se tivesse vindo aqui especificamente os profissionais da área da saúde, até para não ficar tendo parcialidade. Mas aqui, pelo nosso regime jurídico único, talvez nos outros municípios era diferente, se olhar as situações para excepcional interesse público, entra o terceiro aqui. Atender outras situações de emergências que vierem a ser definidas em lei. Então, não só calamidade pública e não só em caso de surtos epidêmicos. Então, isso carece uma grande reflexão da nossa parte, porque eu entendo que nós temos que ser flexíveis, mas, porém, nós não podemos ser muito permissivos aqui no Legislativo. A flexibilidade ela tem que atender todas as áreas. Porém, nós não podemos ser nem muito restritivos e nem muito permissivos. Nesse caso aqui, o guarda-chuva é um pouco mais amplo do que a questão dos profissionais de saúde. Até porque, analisando a mesma lei que está remetendo o projeto, que é a 8.745, de 9 de dezembro de 93, ela fala, praticamente no artigo 2º, ela considera-se necessidade temporária e excepcional de interesse público.
Nesse caso que está se referindo ao projeto, seriam os dois primeiros aqui. Assistência a situações de calamidade pública e assistência à emergência em saúde pública. Depois o restante aqui, ela vai falar de Forças Armadas, vai falar de desenvolvimento, vai falar de recenseamento, mas principalmente essas duas. E aí, o inciso 3º do artigo 230 do regime jurídico único não está contemplado nessa lei aqui. Então, para mim, o estudo precisa ser da lei por completo, até porque no caso específico de médicos, essa mesma lei aqui, ela já abre o parâmetro que a contratação pode ser estendida para 2 anos. Está escrito aqui. Está escrito aqui e, inclusive, fala em emergência de saúde pública prescindirá de processo seletivo. Não precisa o processo seletivo. Nesse caso, daí poderia vir o projeto para recontratação do profissional por mais até 12 meses, não passando de 24 meses. Ou seja, se fala em prescindirá, podemos entender dispensará, recusará, abstrairá, desobrigará, desonerará, isentará. Ou seja, dá para se evitar. Então, no meu entendimento, se fosse pensando especificamente na área da saúde, deveria ter vindo escrito no projeto. Eu preciso fazer essas ponderações, porque depois nós vamos votar e cada um tem que responder pelo seu voto. Então, eu vejo de forma diferente esse projeto aqui. Eu vejo ele como um projeto importante, mas a partir do momento em que ele tira toda a vedação do artigo 232, ele torna-se muito permissivo e, consoante a projeto específico de lei, ele pode sim abrir projeto para estender a recontratação de servidores de todas as outras áreas que o município tenha contratado. Me preocupa mais ainda, estamos no ano de pandemia com a lei 173 que não pode chamar concursados ou fazer concurso público. Mas vai passar. Vai passar. E a partir do momento que, por exemplo, nas outras áreas, eu não vou me deter na saúde, porque na saúde tudo que veio aqui nós aprovamos. E vamos aprovar. Nós não vamos ser irresponsáveis de não aprovar projetos que venham em benefício da saúde pública do cidadão ipense. Mas é importante fazer essas ressalvas aqui, porque eu não sei a posição dos meus colegas, mas daqui a pouco podemos aprovar por unanimidade ou não o projeto. Então, o que acontece? Na redação, e os senhores prestaram atenção no parecer lido pelo colega André, inclusive por sugestão da assessoria jurídica desta casa, poderia ter deixado as vedações ali e ter escrito, exceto nos casos dos incisos 1 e 2 do artigo 230, que é esses que eu li aqui do regime jurídico único. Ou seja, se tivesse nós poderíamos aprovar o projeto se fosse para atender situações de calamidade pública e combater surto epidêmico. Mas, no meu jeito, no meu modo de entender, não atender outras situações de emergências que vierem a ser definidas em lei específica. Porque todos os projetos emergenciais vêm como emergenciais as contratações, todas elas. Então, nós estamos apreciando um projeto que poderá permitir a recondução de pessoas que estão trabalhando novamente em todas as áreas. E quem nos garante que não será assim? Porque tendo a lei aprovada, fica o dito pelo não dito. Concedo a parte. A dica é o seguinte, o Campés da Serra, Nova Pádua, Nova Roma do Sul, é quadro jurídico único, né? Esse já me lembro, porque era desde a EMBEC que tinha as reuniões, né? Então, só para mais uma palavrinha, essa questão do projeto, eu entendo a sua colocação, mas ele é importante nesse momento, que há funcionários qualificados que já estão vencendo os seus prazos, e daí não tem como ele continuar com o trabalho. Então, a gente está pedindo essa colaboração, agora a gente entende a colocação de cada um, né? Eu acho que é importante isso, é um debate onde, no final, se chega a um denominador comum. Mas nós temos certeza que isso vai surgir um voto favorável à comunidade IP, né? Um voto que consiga esse trabalho para frente. Então, só mais essa colocação, que esses municípios também são quadro jurídico único, o Flores da Cunha, eu acredito que também é quadro jurídico único, tem, eu acho, as mesmas
funções aí do funcionalismo do Vala Nossa. É isso. Obrigado, vereador, líder do governo. Na verdade, é assim, só para concluir, então, com certeza, eles têm o regime jurídico único, mas, com certeza, pode não ser igual ao nosso. Eu não estou dizendo que eles não têm. Eu estou dizendo que o inciso 3º aqui não está dirigido só para o pessoal da saúde. Essa é a dúvida. Então, não é questão de polemizar, é apenas a questão de nos fazer entender que o projeto, e até digo mais, o projeto, se aprovado, ou tudo bem, se não aprovado hoje, ele pode até, quem sabe, voltar aí no mês de agosto, pode voltar e mudar a redação, talvez dirigindo pro inciso 1 e 2. Aí é totalmente diferente, porque daí sim fica na cara aquilo que o senhor colocou, vereador Carlos. Fica exatamente estampado a questão da necessidade nessa área aí, atender situações de calamidade pública e combater o surto epidêmico. É isso sim. Isso nós temos a certeza até 31 de dezembro de 2021. Existe um decreto federal e até lá a gente tem essa cobertura por esse decreto federal. Então, ao meu ver, seja nessa administração ou em administrações futuras, nós não podemos trabalhar também em detrimento ao munícipe que está fora de um contrato emergencial e que gostaria de trabalhar. Tem esse outro lado também. Porque tem, como abre para todos, não é só para a área da saúde, aqui no inciso 3º, atender outras situações de emergências que vierem a ser definidas por lei específica. Então, nós também tem o detalhe que poderemos aprovar o projeto em detrimento àquele cidadão que está até nos ouvindo, quem sabe agora, e que não passou ou que gostaria de fazer um processo seletivo para um novo contrato. Também vai em detrimento àquela pessoa. Vai contra a vontade daquele trabalhador, de também ter a possibilidade de adentrar a um cargo público por um contrato emergencial. Tudo isso é necessário que a gente avalie para poder dar um voto seguro e que venha realmente ao encontro da população, porque nem sempre tudo que é aprovado vem ao encontro da coletividade. Por enquanto, presidente, era essa as minhas ponderações para contribuir, né, com o andamento dessa sessão e da aprovação ou não deste projeto. Obrigado, vereador Valdir. Se mais algum vereador ou vereadora quiser fazer uso da palavra, a palavra está à disposição. Com a palavra o vereador Ivar. Quero cumprimentar o nosso presidente, nosso secretário, o colega Valdir, colegas vereadores, vereadoras, também a nossa assessora jurídica, a doutora Adriana, a Milena, a Pati, e as pessoas que nos assistem nas redes sociais. Só para contribuir, acho que o nosso colega vereador Valdir deixou bem claro esse projeto, né? Eu também concordo que se fosse só na área da saúde, meu voto seria completamente favorável. Mas como abre precedente para todas as secretarias, falou bem o líder do governo, meu colega Carlos, quando ele fala que tem servidores em fim de contrato, e são excelentes profissionais. Mas nós sabemos também que, por outro lado, tem mais pessoas, mais profissionais esperando na fila para serem chamados, esperando para serem contratados. Então, vendo essa parte, né, então o meu voto, com certeza, já vou deixar aqui declarado, se vier um projeto para a área da saúde, sou favorável, mas hoje o meu voto é contrário. Muito obrigado. Mais algum vereador que fazer uso da palavra está à disposição. Com a palavra o vereador André. Eu queria colocar para os colegas vereadores que, na verdade, a lei vai estar aí criada se for assim aprovada, né? Isso quer dizer que permite, mas não quer dizer que deva ser feito dessa forma. E acredito na boa conduta do executivo, que nesses casos, né, e na boa intenção, nesses casos onde tem pessoas com concurso, será chamada essa pessoa e não renovada, nem recontratado o profissional por emergência. Eu acredito que nós temos que também pensar, né, que nossos gestores também, né, têm esse pensamento, têm esse discernimento de que há outras pessoas esperando, como o colega Valdir, né, bem colocado realmente, né, mas a lei abre essa hipótese de poder, porque vejam que a população, já que estamos falando foi citado bastante aqui a área da saúde, uma população, por exemplo, um médico, então, o médico, se ele não poderá mais
participar desse processo pelo menos por 6 meses, né, doutora Adriana? Foi isso que foi conversado. Se tiver somente ele, né, nessa função, não tiver mais ninguém, então nesse período nossa população poderá ficar desassistida, né? Então também faço né, das palavras do nosso colega vereador Carlos, da bancada do MDB aí, né, que os vereadores também possam, né, pensar realmente nesse momento aí para que nós aprovamos esse projeto de lei aí. Muito obrigado. Obrigado, vereador André. Mais algum vereador? Com a palavra, vereador. Só para dizer, colega vereador André, né, a gente já foi visto aqui que o contrato do médico ele pode ser prolongado, então não vai ter problema nenhum quanto ao médico. E a gente sabe que quando é amanhã ali na rua, muita gente vai falar diferente daquilo que está acontecendo aqui na casa. Então, dizer para a população de IP sobre esse projeto que, se quiserem esclarecimentos, assim, que venham até essa casa ou que procurem um vereador para saber por que a gente votou contra. É exatamente porque abre precedente para todas as secretarias. Se fosse na saúde, com certeza meu voto seria favorável. Muito obrigado. Mais algum vereador ou vereadora? Encerrada então a fase de discussão, passamos para o processo de votação. Os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei número 031/2021 permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Como temos 4 votos favoráveis, 4 votos contrários, o meu voto também é contrário ao projeto. O projeto de lei foi rejeitado por 5 votos a 4. Os vereadores contrários foram Alicir Benetti, Fabiana de Fátima. Favoráveis, não contrários. O senhor disse os contrários e os favoráveis ali, né? Não, os votos contrários ao projeto. Contrários aí, não é o Alicir. Não, os votos contrários ao projeto... 5 votos contrários. Fabiana de Fátima Senin, Alicir Benetti, Ivar Guerra, Valdir Pereira Bueno e Walter Luiz Parisotto. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaramos encerrada a presente sessão. Tá certo, eu estava dizendo.